maioria dos pastores que sofrem, a gente lê artigos sobre isso. Recentemente eu vi um artigo em que o pastor falava sobre isso, dizendo que a maioria dos pastores que sofrem é por causa de pecados, é porque, né, não tem organização pessoal de vida. E é fato, muitas vezes acontece isso, realmente, né, de haver pecados, haver desorganização de vida, problemas familiares, problemas pessoais de ordem grave mesmo, né, e que vai refletir na igreja, vai refletir no ministério. E eu creio que se nós abríssemos o microfone aqui, todos nós teríamos histórias para contar. Talvez nossas mesmas, de em algum momento termos passado por algum sofrimento em decorrência de manejos de vida pessoal equivocados, né? Falta de alguma coisa, lacuna de alguma coisa, desordens familiares, etc, etc. Mas o fato é que o adoecimento pastoral, o sofrimento pastoral, não requer só esse olhar para o indivíduo, que tem coisas de outra ordem. Eu creio que o professor Catito já abrangeu várias delas com muita propriedade. E o que eu vou falar, doutora Liz vai falar, vai apenas, eu acho que, contribuir de alguma forma, nada muito novo. Então, claro que nós precisamos entender que existem problemas de ordem pessoal, mas essa talvez não seja a leitura do todo. E olhar para o nosso sistema chamado igreja, que é a menina dos olhos de Deus, talvez requer uma abertura da nossa alma para nós enxergarmos alguns ângulos, né, que nos incomodam já há algum tempo, não é? Digo nós, digo o povo de Deus. Eu me incluo dentro desse povo de Deus que meu coração está pleno dentro dele. Eu me converti muito novinha, criança, 11 anos, e desde então eu sou apaixonada por essa coisa chamada igreja. Foi só ampliando a minha percepção. E essa ideia de olhar para a igreja, corpo de Cristo, sob um olhar que precisa enxergar ângulos com muita honestidade mesmo. Assim, alguma coisa foi acontecendo ao longo da caminhada cristã com essa igreja, que às vezes dá um certo desconforto, que chegamos até a pensar, será que ainda somos igreja? Há um bom tempo atrás, nós poderíamos dizer que evangélico e cristão, sinônimos. Dava uma sensação assim, não dava? Quem era evangélico, a gente podia dizer assim, é cristão. Hoje em dia, nós não podemos mais dizer isso. Hoje em dia, ser evangélico não é a mesma coisa que ser cristão. O que está acontecendo, então, com a gente, né? E será que boa parte do sofrimento pastoral não tem a ver com essa questão toda? Que talvez ele tenha um chamado para pastorear pessoas e ele não está conseguindo mais fazer isso. Porque talvez a nossa igreja tenha dado umas passadas assim de distanciamento em relação ao sentido real de ser igreja. E eu vou trazer algumas ideias aqui para a gente pensar sobre isso, né? Os relatos de pesquisas, como o professor Catito já falou, e algumas pesquisas também. Nós temos aqui no Brasil uma pesquisa muito boa do psiquiatra Lotufo Neto, que ele fez o mapeamento dos transtornos mentais em ministros religiosos. Temos uma outra tese de mestrado de um psicólogo Silva, Rogério Silva, que foi fazer um estudo comparativo entre duas denominações, uma neopentecostal e outra mais conservadora, para perceber a vivência também dessa questão de realização e sofrimento, e traz umas ideias bem interessantes. A nossa pesquisa que a gente fez na Federal, uns anos atrás, também nos mostrou essa ideia de que o trabalho pastoral é propenso ao adoecimento. E não adianta nós só dizer assim, esses pastores pararam de ler a Bíblia. Eles estão orando muito pouco. Tem que ensinar a ler. Tem que ensinar a orar. Nós temos bons pastores que oram muito,
que leem muita palavra e estão adoecendo. É disso que nós precisamos nos ocupar um pouquinho mais. Talvez tenhamos respostas muito fáceis e que não estão resolvendo a questão da obsessão, né? Que o professor Catito falou tão bem. A semelhança, o fato é que algumas pesquisas dessas que eu citei, elas nos apontam para uma semelhança entre o trabalho pastoral e o trabalho no mercado secular, e que apresenta uma exigência cada vez maior do líder, acarretando em alterações físicas, psíquicas e sociais. Essa demanda que está no mercado secular, ela passou a ser também propulsora das atividades do líder da igreja. Mas como é que a gente parou nesse negócio? Como é que foi que a gente chegou nisso? Porque nas Escrituras não tem essa ideia, não é? As Escrituras trazem essa ideia que acabamos de ouvir do corpo, da escuta, do acolhimento, do doar-se ao invés de apenas agarrar o que o outro tem para me dar. Como é que nós fomos parar nesse negócio? Não temos as respostas todas, precisamos pesquisar mais, precisamos ouvir mais e observar mais e negar menos, porque muito ainda há uma negação do sofrimento. Sofrimento. O sujeito que entra no trabalho pastoral, no ministério, é para sofrer mesmo, né? O sujeito que não aguenta sofrimento não entra no ministério. A gente tem essas ideias assim, né? Está reclamando do quê? As pessoas estão te abandonando, faz parte. As pessoas estão te apunhalando pelas costas, isso aí é normal. É normal. Você está se queixando do quê? Está ficando doente? Não está se cuidando. E aí vem as acusações, né? Então, descobrir exatamente onde que isso tudo mudou e o que aconteceu com a igreja ao longo dos anos, que nós fomos deixando de experimentar o verdadeiro sentido de ser igreja, que é essa coisa do corpo. Talvez a gente não consiga entender tudo isso ainda, né? E talvez vocês possam nos ajudar a entender melhor isso. Mas alguma ideia a gente começa a visualizar. Um ponto de partida, sabe quando você tem um novelo de lã, assim, enxerga um fio, assim, vamos tentar puxar por aqui um pouquinho? Quem sabe a gente consiga ampliar um pouquinho o nosso olhar. E eu queria trocar umas ideias com vocês. Uma percepção que nos chama a atenção é essa importação que temos tido de treinamentos de liderança do contexto empresarial para o treinamento de líderes no contexto religioso. Nós achamos isso muito bom para a igreja. Uns anos atrás, não sei precisar exatamente de que década que partiu, mas a impressão que eu tenho, década 50, 60, alguma coisa assim, quando começamos a importar para o mundo da igreja, né, os treinamentos que se dava para líderes da empresa, para as lideranças da igrejas. E visualizamos isso como a saída. Agora nós vamos ter pastores mais focados, pastores melhores administradores, as igrejas vão estar mais organizadas, né, os departamentos mais funcionais, melhor estrutura, e parece que foi, uau, finalmente encontramos um recurso importante. E começamos a trazer para o mundo da igreja os empresários para nos ensinar. Eles vieram nos ensinar. E vieram colocar isso para dentro da igreja. É tudo ruim? Claro que não, né? Tem coisas boas, tem coisas muito relevantes e que realmente nos instrumentalizaram em algumas coisas, né? E eu queria apontar que provavelmente um impacto positivo foi essa melhora na organização funcional da instituição, né? A parte administrativa, a parte estrutural. Eu creio que a gente conseguiu se organizar melhor. Mas será que tem mais alguma positividade nessa herança do mundo empresarial? Eu queria trazer algumas ideias aqui. Juntamente com essa boa organização, acabou se importando uma ideologia também, que é justamente essa ideologia consumista,
né, obsessiva, que é o foco nos resultados e na produtividade. O Catito já mencionou isso aqui. Passou-se a direcionar a igreja com este novo olhar. Então, junto com a boa organização, nós também importamos um veneno letal. E o que a gente vai perdendo ao longo da caminhada com esse veneno? A espiritualidade. Nós temos hoje em dia igrejas megas, enormes, mas a gente sabe que a sociedade pouco tem mudado. O impacto dessa igreja grande que vai surgindo ao longo das décadas não está revolucionando a sociedade. Muito pelo contrário, a sociedade está revolucionando a igreja. Nós estamos perdendo a capacidade de nos relacionarmos como irmãos, como corpo mesmo. E isso entre os membros da igreja? Não só entre os membros da igreja, na equipe ministerial mesmo. É lá que acontecem os maiores perrengues e os maiores sofrimentos na vida do pastor. Os membros, às vezes, são até gente, né, que paparica o pastor, né, que traz um presentinho aqui, ali, convida para comer, diz que o conselho dele foi bom, que a palavra dele foi bom, mas é aquele parceiro lá que, depois que o membro encheu a sua bola, uma mensagem do céu para a vida dele, e aquele a colega lá, cheio de inveja por você, vem e diz assim: teu PowerPoint é uma droga. O vídeo que você usou foi muito diretivo, trouxe desconforto para os irmãos, e aí vai. Essa capacidade de, né, com ternura, afagar o colega, perdemos. Temos a garra, né? Garra. Uma ideia do nosso querido Hernandes, né, Catito? Essa coisa da garra. Então, passamos nos tornando rivais por conta dessa questão da produtividade. A ideologia do sucesso relacionada à produtividade foi redefinindo os objetivos da instituição religiosa. Agora, ao invés de nós querermos realmente evangelizar as pessoas porque temos paixão pelas pessoas, porque queremos realmente levar o evangelho da graça para elas, para que ela chegue ao coração delas e transforme suas vidas, suas famílias e a sociedade como um todo, ao invés disso, nós temos o evangelismo apenas como uma estratégia de crescimento da igreja. E aí a gente avança como uma estratégia, e aí a gente vai perdendo a essência do evangelho já não é mais a mesma. Tem que ser um evangelho muito simpático, um evangelho que não constranja, um evangelho que, né, tá tudo bem, né? Como diz o Catito, pode encher a igreja de deputados que está tudo bem, dá status, chama, né? Cantores, artistas. Fico impressionado o cachê que está se pagando para os artistas gospel. Nada contra, eu acho que são missionários também que merecem o seu sustento. E eu acho que a igreja precisa ser generosa com os nossos cantores também, que são missionários, mas aqueles verdadeiros missionários, né? Mas é uma coisa milionária. Mas dá ibope, né? Então se paga. Dá ibope. Não importa a vida. Importa o ibope que dá. Foi redefinindo os objetivos da instituição. Ao invés de pastores, então, nós temos cada vez mais esses executivos eclesiásticos, né? Pastores com posturas executivas. E é interessante que parece que a gente está falando das mega igrejas, das grandes igrejas, que já tem um pastorzão lá que já tem uma postura de empresário, e as pequenas igrejas ainda estão longe disso. Não. A doença está lá e cá. Porque os pequenos estão olhando para aquele grande, e a meta é chegar lá. E enquanto não chegar lá, não tem sossego. Então, corre atrás de treinamento, corre atrás de estratégias, de motivacionais, etc., para conseguir chegar lá naquele líder. E como parece que não chega nunca, tem algum impedimento, etc., sempre está insatisfeito. Porque a gente tem uma ideia a partir dessa ideologia da produtividade, que um pastor bem-sucedido
passou a ser aquele que tem uma visão, que tem missão, que tem metas desafiadoras para o crescimento da igreja, pautadas por estratégias motivacionais e empreendedoras, que apresentem como resultado uma igreja grande em franco crescimento. Isso é um pastor de sucesso. Então, tem aquele que já se acha e que tem propostas de ensinar todo mundo. E tem aquele que acha que tem que chegar lá. Esse é o lugar que eu tenho que chegar para ser reconhecido como um pastor de sucesso. E muito importante aqui, né? Que boa parte das pressões impostas por parte dos pastores aos seus membros já foi imposta anteriormente a ele pela instituição que o contrata. Eu coloquei contrata entre aspas, porque a gente não gosta muito desses termos quando a gente fala da vida pastoral. Mas se nós formos bem honestos, existe um contrato. Existe um contrato de trabalho. Ah, não é trabalho, não é profissão, é vocação. Já vamos tentar entender um pouco isso. Essa contradição vivida pelos pastores, né? E por conta dessas pressões impostas dos pastores para seus membros, que ele já recebe essa pressão anteriormente, ela vai sendo requintada por uma gestão de pessoas também importada do mundo do empresariado. Essa gestão de pessoas, nossos cursos que nós oferecemos de aconselhamento, precisam tomar muito cuidado com isso, porque quando nós importamos a proposta de gestão de pessoas dos RHs corporativos, a gente importa essa ideologia também. E o que a ideologia traz nesse sentido? Que as pessoas, elas são objetos de interesse. Apenas objetos de interesse. Porque o que o empresário vai fazer quando contrata um funcionário? Esse funcionário precisa se adequar à sua visão, meta e demandas, e etc., etc., e precisa fazer a sua empresa crescer. Se você é um funcionário contratado e não fizer a sua empresa crescer, talvez você seja demitido. Você não está somando para a empresa. No mundo empresarial, a gente entende a lógica disso, mas quando nós falamos de igreja, como é que a igreja consegue estar pautada com essa ideologia? Quando a Bíblia nos diz que nós devemos carregar os nossos fracos. Nós devemos contribuir para trazer o acolhimento ao perdido. É uma outra proposta. É outra ideia. Vai exatamente na contramão. E parece que a igreja que devia adentrar as portas do inferno está recebendo impacto enviesado aí. Nós estamos aprendendo a descartar pessoas. Eu fiquei impressionada quando assisti uma palestra, uns anos atrás, de um pastor de renome internacional. Eticamente, não vou mencionar o nome dele aqui, mas é uma pessoa muito reconhecida no meio evangélico, e ele traz várias contribuições importantes, mas entre as contribuições importantes me chamou uma que me trouxe desconforto. A palestra dele priorizava falar sobre a liderança que brilha e que você, pastor, só deve manter ao seu lado pessoas brilhantes. E ele, na sua palestra, dava dicas de como descartar as pessoas não brilhantes. Então, isso deve nos constranger. Eu acho que isso não deve nos estimular nada. Muito pelo contrário, a fugir. Senão, isso não está nas Escrituras. As Escrituras têm outra proposta. Tem outra ideia. Igreja é outra coisa. Então, quando essa ideologia entra nos nossos arraiais cristãos, os pastores impõem pressões assim em cima da igreja, mas eles também já receberam essa mesma pressão. E aí há uma retroalimentação. E é um ciclo repetitivo, como já vimos há pouco, né? Os contextos eclesiásticos focados na produtividade, eles geram competitividades. É impossível se viver dentro de um contexto de foco na produtividade sem ter competitividade. E isso também chama a atenção que um grupo de pastores que nos pediu ajuda um tempo atrás, o pastor fazia um clamor para nós, o que nós poderíamos ajudá-los, porque já há muito tempo, na equipe, no grupo de pastores que ele dava assistência,
tentando promover a unidade. E ele falando da sua impotência diante disso, porque o que ele só vê é a competitividade. É uma realidade nas nossas igrejas. E essas competitividades, elas vão colocando freios para os pastores dividirem suas angústias, dificuldades e sofrimentos. Gera um freio. E gera mais uma angústia, porque o estímulo é divida. Divida a sua vida, divida a sua dificuldade, seu sofrimento. Nós queremos orar por você. E é uma pegadinha. Experimente fazer isso com o seu gestor eclesiástico. Você pode ser demitido. Você pode ser perseguido. Né? Porque sabemos que tem, às vezes, alguns capitães de igrejas que conseguem ser bem perversos. Que de Cristo não tem nada. Que eles mesmos são bons empresários, bons advogados, estão no mundo corporativo e eles trazem junto essa carga para dentro da igreja e se tornam os donos dos pastores, e o pastor não consegue realizar o ministério. Não consegue. Fica bloqueado. Passa a ser comum que os discursos girem em torno de contar vantagem de um sobre o outro, tanto em termos numéricos como na habilidade de liderança e capacidades administrativas. É uma competição para ver quem é mais. Quem é mais espiritual, quem tem uma habilidade melhor de liderança, quem sabe, tem mais estratégia, quem tem a melhor estratégia para o crescimento da igreja. Como é que está a sua igreja, pastor? Olha, esse ano a gente teve algumas dificuldades, mas para o ano que vem, a gente já tem uma estratégia, né? Que ano que vem vai estourar. Que já vai, até o final do ano nós vamos ter esse departamento a mais, tantos membros a mais, tantas finanças a mais. Né? É mesmo, pastor? Qual é essa estratégia? Eu quero aprender. Você vai buscando outra estratégia, vai trazendo. Então, passou a ser uma demanda, uma obsessão em torno disso. E a gente nem vai se dando conta disso. E aí o resultado disso, né? Nós temos bons pastores adoecendo e perdendo a alma, virando robôs automatizados no discurso que já não mais transforma vidas. E a mensagem de esperança muitas vezes não alcança nem mesmo quem a professa. É possível perder a alma no ministério? É possível. A gente tem a ideia de que a gente só perde a alma no sentido de salvação eterna. Ok, nem todo mundo, né? Temos aí teologias sobre essa questão. Né? Não é nosso mérito entrar nessa questão. Mas o fato é que perder a alma é quando perde o sentido, perde o sentimento, vira um robô, trabalha por trabalhar, prega por pregar. Não tem mais alma nesse negócio, não tem mais paixão ali. E precisa continuar trabalhando. Mas então você é um mercenário, pastor. Você trabalha só pelo seu salário? Mas o pastor tem família, né? Tem família, tem filhos, tem aluguel para pagar na maioria das vezes, né? Tem que comer também. É simples assim? Fácil. O sofrimento vai se instalando e minando o sentido do chamado pastoral, que é pastorear ovelhas. Nós somos chamados, o pastor foi chamado para pastorear ovelhas e vai minando esse sentido. Né? E ocorre aí uma dissonância cognitiva, em que vai se vivendo uma contrariedade, algo contraditório no dia a dia. Né? Foi chamado para cuidar de vidas, mas na prática exige-se que administre os números. É muito contraditório isso. E aí, várias exigências em cima disso. Né? Algumas contradições que nós poderíamos apontar: profissão versus vocação. Trabalhar por vocação dá um sentido extraordinário para aquilo que a gente faz. É maravilhoso. Um pastor vocacionado é algo maravilhoso. Né? A gente percebe que ele tem uma vocação. Isso é maravilhoso. E é assim que deve ser. Não deveríamos ter pastores sem vocação. Poderíamos falar muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, tem o lado do trabalho. E aí tem uma negação do sofrimento em relação a isso. Nós fingimos que não é um trabalho.
fazemos de conta que não é uma profissão. O salário, a gente ganha o salário, mas é negociável também. Podemos fazer de graça. Podemos trabalhar sem salário. Então, nós temos outra modalidade cada vez mais implementada, que é a bivocacionalidade, né? Pastor bivocacionado. Então, agora nós temos, na atualidade, um incentivo para que pastores trabalhem meio período no secular e meio período na igreja. Isso vai resolver o sofrimento do pastor, com certeza. Vai ter menos trabalho, né? Ele vai ter mais tempo para descansar, para a família, vai ser uma maravilha, né? Vai ter mais dinheiro, ele não vai mais ter problemas financeiros. Não, só vai aliviar a carga da igreja, porque a igreja não vai mais ter aquela responsabilidade financeira com ele. Mas para os pastores, à vista novos tipos de sofrimentos, né? Porque vai ser um caos controlar essa agenda aí. Vai ser um caos. Se já é difícil em tempo integral, quanto mais fragmentar as atividades, né? Também, outra contradição, irrepreensibilidade versus infalibilidade. Certo, irrepreensibilidade é um princípio cristão requerido para a tarefa pastoral. É uma questão até de coerência, não é? Uma questão de coerência. Você é uma pessoa ética, que tenha um padrão moral de vida, que tenha uma ética na sua relação com as pessoas e com a vida em termos gerais. Óbvio, lógico. Questão de bom senso. No entanto, essa ideologia de sucesso que está implementada na igreja e também no mundo secular traz uma outra ideia dessa irrepreensibilidade, que é a infalibilidade. Não pode falhar. E aí nós temos que pensar na ideologia do líder mítico. Temos no pastor um líder mítico, que ele é uma espécie de sobre-humano. E aí ele não pode falhar, porque se falhar, ele se torna descartável para o ministério. E também tem uma contradição vivida, porque todos nós sabemos que nós não temos essa característica. Ninguém é infalível. Somos humanos. Nós temos o nosso lado humano. E como já disse alguém, né, quanto mais humanos, mais próximo do divino, não lembro quem foi que falou isso, mas traz essa ideia mesmo, quanto mais nós reconhecemos a nossa humanidade, mais perto nós estamos de Deus. Porque nós reconhecemos que quem é o grande eu sou é Ele, não eu. Né? Que o centro do universo e o centro da igreja não somos nós, mas é Cristo. Ele é o dono da igreja, não nós. Nós somos humanos e, por conta disso, precisamos descansar, precisamos nos alimentar, precisamos ter o ócio, né, produtivo, todas essas coisas. Também outra contradição, a autonomia versus o controle. São profissionais autônomos, legalizados como profissionais autônomos. Um profissional autônomo, ele tem, pela lei, dito que ele é livre, ele tem liberdade de coordenar sua carga horária e que ele não está subserviente a um empregador. Né? No entanto, na prática, o controle existe como se estivesse, sim, com um vínculo empregatício. E mais ainda, é um vínculo empregatício com uma carga horária fora do turno de trabalho que engloba os 3 períodos, manhã, tarde e noite. E muito alta a carga horária, ninguém paga a hora extra. Né? E se um membro ligar para o gabinete pastoral e o pastor não estiver lá, está negligente às suas tarefas pastorais, já é passível de uma reprimenda. Mas ele é um autônomo. Né? Ele trabalha manhã, tarde e noite. Amanhã o meu dia vai ser muito intenso, vou estar tarde e noite lá, eu vou ficar em casa de manhã descansando. Autônomo poderia fazer isso, não é? Um vínculo empregatício, não. Você tem que bater ponto. E aí já tem lá, né, alguém exigindo. Algumas estratégias. O distanciamento. O distanciamento para enfrentar esse sofrimento é uma das estratégias mais utilizadas. E é muito importante esse distanciamento, mas ele pode não ser suficiente para lidar com o sofrimento. Aí nós temos as atividades compensatórias, né?
pergunta-se para pastores, o que você faz quando você está se sentindo sobrecarregado? O que você faz quando você está se sentindo acusado? Quando você está se sentindo incompreendido, angustiado? O que você faz? Eu pego meu carro e vou passear. Eu vou passar um fim de semana na praia, ou então vou pescar, ou eu vou visitar a sogra. Não, sogra não, né? Foge, né? É a ideia do retirar-se, sair dali, daquele caldeirão que está fervendo. Vou sair dali para me aliviar, para sair, para buscar um fôlego novo. É importante? Sim, é importante. Claro que é. Nós todos precisamos de férias, precisamos pescar. Eu não preciso. Meu marido talvez discorde, né? Posso fazer outra coisa quando ele vai pescar. Todos nós precisamos disso, dessa coisa, né, desse ritmo, né, que o Catito falou tão bem, muito lindo como ele explica isso, né? A gente precisa disso, claro que sim. No entanto, se ficar apenas nisso, vai funcionar mais ou menos assim. A gente vai se retirar, vai tomar um fôlego novo, para voltar de novo para aquele caldeirão que está fervendo. E não vai resolver muita coisa. Tem um pesquisador da UNB que ele fala isso mais ou menos assim, analisando o mundo corporativo, que é uma espécie de ofurô corporativo. A gente pressiona o funcionário, e aí a gente promove um ofurô para ele, né? Aquela tina, né, com águas quentes, termais e cheia de pétalas de rosa. Ele, né? Sai a fumacinha, né? Para tirar de lá. Agora você está forte de novo, sabe? Vamos de novo para a tina quente aqui, né? Vamos sofrer de novo. Não transforma aquilo que faz sofrer. Então, precisamos sim das atividades compensatórias, mas a gente precisa de mais alguma coisa. A questão do isolamento. O isolamento é a busca por um controle pessoal. Como se eu precisasse voltar a me equilibrar. Estou sentindo que eu vou surtar. Estou sentindo que eu vou perder o meu equilíbrio. Então, eu me isolo, saio e eu estou sentado de novo e volto de novo para enfrentar aquele ritmo. Também o individualismo. É quando a gente finge que não vê o sofrimento. A gente utiliza a estratégia, né, da cegueira, da surdez e do silêncio. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém fez nada. Eu finjo que não vi que você fez e você finge que não faz. E a gente segue trabalhando assim na igreja, né? Lindo, amor, abraço no louvor, para lá e para cá, né? Tem uma figurinha que o Catito esses dias mostrou, né, que vai se cumprimentando e por trás tem tem uma enxada, é isso? Uma espada atrás nas costas e o outro também tem uma ferramenta, um porrete, né? Então a gente se graça e paz, né? Estamos lá, na verdade, querendo apunhalar um ao outro, né? O individualismo também são formas de buscar esse novo fôlego para poder resistir a toda aquela pressão que a gente vive lá. E a espiritualidade, que é justamente o que enriquece a nossa tarefa pastoral, é a espiritualidade. Sem espiritualidade não tem tarefa pastoral, né? É óbvio. Precisamos nos retirar para orar, para estar no monte, para estarmos no secreto do nosso quarto, estarmos dentro das nossas práticas de silêncio, para escutar a voz de Deus, para a nossa orientação de vida, para nos integrarmos, para nos equilibrarmos. Inquestionável a questão da espiritualidade. Ela é integradora de nós, seres humanos, com certeza. Estrutura. Ela nos traz uma estrutura em todos os sentidos. Inclusive, tem um efeito neuroquímico muito importante. No entanto, ela pode ser uma fuga. Quando a gente nega o que está acontecendo, quando a gente não promove outras práticas também. Todas essas atividades compensatórias, elas podem sim nos fortalecer para que nós possamos enfrentar com outra estratégia ainda, que são as mobilizações coletivas, né? Que é a socialização do sofrimento.
para enfrentar as contradições vivenciadas no Ministério junto aos parceiros, estabelecendo laços de cooperação e de confiança e de solidariedade. Também são modos de agir em conjunto por meio de um espaço de discussão e de cooperação. O espaço de discussão é onde podemos nos compreender, sermos autênticos, é onde se constrói uma disposição para reconhecer igualmente o direito de cada um. É possível isso na sua equipe ministerial? Onde tem essa equidade entre aquele que fala e aquele que escuta. Não há apenas uma hierarquia entre vamos ver quem manda e quem obedece. Quem tem mais e quem tem menos. Não tem uma relação de troca de vida acontecendo ali. E a cooperação é uma ação coordenada para construir algo em comum com base na confiança e na solidariedade. Isso é a igreja. É a integração das diferenças individuais, a articulação dos dons e talentos específicos de cada um. Essa mobilização requer que aconteça uma estrutura diferente para a vida da igreja. Redefine a forma de nós sermos igreja. Não é nos perdermos apenas em atividades compensatórias, em retiradas, mas sim, todo esse fôlego novo, ele tem que contribuir para que a gente consiga viver na prática da igreja essa integração. Se nós corremos esse risco de todo mundo, vivendo as retiradas, os distanciamentos, e na prática nós estamos querendo nos apunhalar pelas costas. Que sentido tem isso? E eu recortei um texto aqui desse pesquisador, Henriquez, que ele fala o seguinte: o vínculo social não se construirá a não ser que queiramos construí-lo. E se esse desejo for compartilhado por um grande número de pessoas. A revolução não pode ser feita em um dia, mas se faz todos os dias nas relações cotidianas que mantemos. Resta, pois, trabalhar nesse projeto, tentando afastar as tendências mortíferas e fazer triunfar, tanto quanto possível, o prazer e o amor mútuo. Essa ênfase no amor. A igreja perdeu essa capacidade do amor mútuo. Nós estamos distanciados, o nosso discurso, a nossa prática está distante. É preciso mais amor pelo outro e menos interesse no número que o outro pode representar ou mesmo o potencial que ele possa agregar. Esse interesse como objeto de interesse do outro. Não, o amor é o antídoto para isso. E aí nós voltamos para as Escrituras. O que as Escrituras dizem sobre a igreja? Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É isso que importa. A igreja precisa resgatar esse amor, através dessa construção coletiva, do espaço de olho no olho do outro. Não só encontrar um amigo fora, que é super importante, mas nós precisamos ter cooperação dentro também. E, às vezes, isso não é possível. Às vezes, a gente tenta, e é tão tóxico que, para você não morrer, você precisa cair fora. Isso também é uma questão importante a ser relevada. Então, meus queridos, eram essas ideias que eu queria trazer aqui. Depois, a doutora Lisa Andréia, depois do intervalo, vai aplicar outras demandas aqui entre nós. E eu queria deixar a professora Lidiane aqui da FATEB orientar vocês com o nosso intervalo e lembrar que vocês têm aí nas cadeiras um papelzinho em branco. Se surgirem algumas perguntas, vocês escrevam e nos enviem aqui para frente, ok? Pode deixar aqui na mesa para nós. E também tem um sorteio no final. Vocês